Essa é a questão do mercado, né, de carbono, não especificamente para você fazer essa troca de créditos, mas olhando esse mundo, né, e essa questão do meio ambiente como um fator, né, a mais na soma total dos fatores de produção, que essa é a discussão hoje no momento, né? A soma dos fatores da produção vai ter que ter a questão ambiental e, obviamente, o mercado de carbono ele parte disso. Considerando o que o Ronaldo colocou nesse caminho exitoso de sucesso que nós viemos até aqui, como é que a gente está no mercado internacional, né, nessa visão, e como é que esse mercado de carbono que eventualmente se desenvolve no Brasil se conecta com esse nosso público de agricultor aqui? Ótima pergunta. No final do dia, se a gente olhar década de 70, né, em 73, quando nasceu a Embrapa, por exemplo, né, um marco para a agricultura brasileira e mundial, o Brasil era importador de alimento, né, o foco ali muito era expandir a agricultura para o Cerrado, porque era visto já, né, na década de 70 que só, e aqui só entre aspas, né, sudeste e sul do país não dariam conta de alimentar a população brasileira crescente e, obviamente, o mundo. 20 anos depois, mais ou menos, na década de 90, começa então uma preocupação mais forte ambiental, né? Esse olhar ambiental de, poxa, vocês vão ter que fazer, mas olha, talvez essa expansão não possa se dar em desmatamento ainda que na década de 90 tinha uma discussão bem menor do que a que tem hoje. Hoje, quando a gente olha a agenda ESG, e o que o mundo está pedindo para o Brasil é, olha, por favor, continuem produzindo, porque a gente precisa, a gente produz hoje no mundo 2,1 bilhões de toneladas de grãos, a gente vai precisar de 3 bilhões em 2050, são 900 milhões de toneladas a mais, milhões de toneladas. O Brasil, se a gente tiver uma super safra aqui, colhe os 300, né, gente? Isso. Então, é importante a gente dar essa dimensão, por quê? Porque o mundo, de maneira alguma, está dizendo para, né? Pelo contrário, o mundo está dizendo, ó, vocês precisam ajudar a produzir mais, de novo, para alimentar os 200 e poucos milhões de brasileiros, mais uma população crescente, né? Na ordem de 10 bi, deve chegar em 10 bilhões de pessoas em 2050. O que o mundo está pedindo agora, de maneira mais enfática, mas vocês precisam colocar essa preocupação ambiental, e ambiental para o mundo é basicamente duas coisas, desmatamento e carbono. Vocês precisam ter uma preocupação social, então não é mais aceitável hoje no mundo uma agricultura que venha com impacto em comunidades tradicionais, que não tenha respeito, né, ao trabalhador, enfim, trabalho análogo escravo, esse tipo de coisa, e precisa ter uma governança, né? Então precisa ter um diálogo mais participativo, precisa ter política corporativa, precisa ter cultura implementada, senão o dinheiro não virá. E esse é um dos pontos importantes, né, que o mundo está sinalizando para o Brasil. Olha, tem dinheiro, o dinheiro é a commodity mais abundante do planeta Terra. Só de compromissos de bancos hoje, a gente tem mais de 100 trilhões de dólares que podem ser emprestados. O PIB do planeta Terra é em torno de 140, então é importante ter uma quantidade muito maior de dinheiro para ser emprestado do que o que a gente precisa. Mas se a gente não trabalhar desmatamento, carbono e essa parte social, a gente vai ter dificuldade de receber. Então, esse é hoje o que o mundo está pedindo, é exatamente o recado que veio, né, lá de Dubai, da COP28, em novembro de 23. Olha, existe recurso, existe interesse em aumentar a produção de alimentos, mas quem tem o dinheiro não quer mais essa produção baseada em conversão, mesmo que legalmente a gente possa fazer uma parte disso. Então, esse é um desafio que a gente tem, né, de como decompor essa informação para o público brasileiro e fazer essa expansão preferencialmente, na minha opinião, a gente deveria só fazer a expansão em áreas degradadas, daí a importância, né, do projeto que você comentou logo no começo aqui do nosso bate-papo, do restauro de áreas degradadas, porque é aí que está o grande potencial que o Brasil tem e que o mundo quer.